Você já parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano? Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a caminhada bíblica vai ser revolucionária na sua vida. Não deixe de adquiri-la. Observe a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 98111 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe. Vamos lá para o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é talvez um tema que você nunca tenha ouvido falar. Não sei se você já ouviu, mas vamos aprender de qualquer forma sobre esse maravilhoso assunto, né? Vamos lá. Qual é o nosso tema de hoje? Antes do nosso tema, eu quero deixar o versículo principal, pelo qual vai nos dar base, tá? Que se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 12. Deixa-me abrir aqui para poder a gente fazer mais essa leitura. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 12. Nos diz assim: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo forem chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. E o nosso versículo destaque aqui para o nosso tema de hoje é exatamente esse versículo 11. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se muito para alcançá-la. Pois bem, e qual é então o nosso tema? Já vimos o nosso versículo, nosso referencial bíblico. Vamos ver então qual é o nosso tema. O nosso tema de hoje tem como título A Colina Escorregadia, que vai falar exatamente sobre conflitos interpessoais. Colina escorregadia, o que é isso, Cíntia? Você já ouviu falar? Vocês sabem o que está fundamentada? Então, a Tarde das Mulheres vai poder contribuir com a sua edificação nesta hora. Normalmente, quando a gente passa por conflitos, existem algumas reações que são meio que naturais para nós. Então, eu queria tratar um pouco sobre esse tema chamado A Colina Escorregadia, para que você pudesse pensar na possibilidade de qual lado você está, que tipo de pessoa você é, para qual lado você pende mais, né? Enfim, o que eu devo fazer, o que a minha Bíblia fala sobre isso? Então vamos lá, não fica agoniada não que você vai entender. Para descrever, queridas, a dinâmica dos conflitos interpessoais, nós encontramos então no livro O Pacificador, de Ken Sande, aquilo que é conhecido como a ladeira escorregadia ou colina escorregadia. Você já ouviu falar sobre isso? Por que ladeira, né? Por que colina? O que é que isso tem a ver? Ou seja, como os conflitos interpessoais acontecem e como a Bíblia nos apresenta. Os conflitos, quando surgem, eles tendem normalmente a ter
a terem duas reações principais, a reação de fuga e a reação de ataque. Normalmente, se você parar e pensar aí um pouquinho em qualquer um dos seus conflitos, não precisa ir muito longe, você vai perceber que as duas principais reações são essas, fuga e ataque. Eu já começo dizendo para você que nenhuma dessas são reações saudáveis e nenhuma dessas são reações bíblicas. Ou seja, orientadas por Deus para que eu e você desempenhem. Contudo, nós temos até mesmo alguns personagens da Bíblia que podemos citar aqui no decorrer do nosso estudo que passaram por essas questões e que reagiram exatamente dessa forma, né? Então, são duas reações erradas, não esqueça disso, mas elas são as mais comuns de acontecer entre nós, seres humanos. E veremos também, por último, fora essas duas reações, né? Veremos as reações bíblicas, ou seja, as reações de pacificação. Ou o que é que eu quero dizer com isso? Como é que Deus quer que eu e você reaja diante dos conflitos? Então, observe que quando a gente se deparar com algum conflito, a gente vai poder se avaliar ou se autoavaliar melhor, ou quem sabe até ser uma pacificadora entre os conflitos, né? E por que é que nós chamamos de escorregadia? Por que esse tema? Porque normalmente essas reações, elas vão aumentando gradativamente. Então, digamos que as reações de pacificação estão num topo, literalmente, imagine aí virtualmente uma ladeira, né? Onde você deveria estar aqui, com as atitudes e as reações corretas, como pacificador, né? Então, a ladeira escorregadia é exatamente quando a gente, você pode imaginar aí virtualmente, né? Quando a gente tem aqui, ó, um descambar, sabe o que é descambar, né? As reações naturais, que é de fuga de um lado e do outro lado de ataque. Então, essa ladeira, ela vai aumentando gradativamente quando eu simplesmente vou jogando os conflitos de qualquer jeito. Então, se você reage de alguma dessas duas formas, tanto como fuga como por ataque, você tem que prestar bastante atenção, porque essa ladeira, ela aumenta, como eu estou falando, gradativamente, e ela pode chegar até uma destruição. Ela pode trazer caminhos de morte para você. Então, esse assunto, esse tema é de extrema importância para que você aprenda, observe quais são as características, né? E por isso é que nós iremos posteriormente não apenas falar dessas duas reações que são as mais naturais e que não são bíblicas, mas posteriormente nós vamos também mostrar aquilo que Deus deseja, as reações bíblicas que Deus deseja que eu e você tenhamos, que é exatamente as reações de pacificação. Então, só para dar uma introdução, conseguiu captar aí o porquê desse nome, né? A ladeira escorregadia ou a colina escorregadia. E eu queria que você, à medida que eu fosse falando, você começasse a pensar qual dessas duas reações você se identifica. Por onde é, Cíntia, que eu estou escorregando? Ah, Jesus, então eu estou escorregando por aqui, já estou nesse nível aqui. Muito cuidado. Se você ainda não tinha conhecimento sobre esses assuntos, então comece a prestar bastante atenção para que você não venha a pegar caminhos de morte ou de destruição. Todos os conflitos existentes na humanidade, eles vão gradualmente ter essas duas reações quando elas não forem a bíblica principal, que é a reação pacificadora, certo? Então, pegando aqui a figura da ladeira, imagina aí uma ladeira, no topo, que é o que nós precisamos exercer, as reações bíblicas ou de pacificação. De um lado, reação de fuga, e do outro lado, reação de ataque. Essa reação de fuga, eu vou começar falando por ela, ela se apresenta normalmente em 3 momentos. Certo? Quando o conflito existe, quando a gente necessita dessa confrontação, ou quando está ali no conflito interpessoal, se você observar, e normalmente se você tiver essa reação de fuga, a primeira coisa que você vai fazer é negar o problema, ou seja, é a parte da negação. O que seria a parte da negação?
É quando você está no conflito e você não quer enxergar o conflito, ou quando você simplesmente diz, não, estão fazendo tempestade em copo d'água, não, não é bem assim. Ou seja, você faz de tudo para negar aquela situação. Você simplesmente não aceita que existe um conflito ali e nem que você provocou ou que você está envolto nele, entende? Então, dentro dessa reação de fuga, se a sua personalidade for mais assim, digamos assim, mais melancólica, né? Mais silenciosa, normalmente você vai ter esse tipo de reação. Então, a primeira delas é a negação. A segunda, o segundo processo que vocês estão imaginando a ladeira, né? Então, fuga, eu estou aqui ainda no início, eu já saí daqui do topo e eu já estou escorregando para uma negação, certo? Tudo isso eu estou falando sobre as reações de fuga. Aí, quando eu não resolvo os meus conflitos, eu gradativamente saio desse processo de negação e eu literalmente venho para um processo de fuga, necessariamente dita. Qual seria esse pensamento ou esse processo de fuga? É quando eu fujo, quando eu me afasto. Nossa, são muitos os personagens bíblicos. Primeiro eu nego, depois eu fujo. Eu fujo da pessoa com quem eu estou com conflito. Você pode reparar. Conflito interpessoal, de repente você começa a evitar certas pessoas porque você quer fugir dela. Talvez ela lhe traga um tipo de confrontação e você não queira, porque você já começou a escorregar na ladeira, tá entendendo? Você primeiro negou, agora você está fugindo, porque você não deseja resolver o problema. Você não quer enxergar o problema. Então, para você é mais fácil se isolar. E muito cuidado, porque Satanás, ele coloca essas questões na nossa vida e ele quer exatamente nos isolar, porque aí nós vamos nos tornar vítimas mais fáceis de serem atacadas pelo nosso próprio inimigo. Cíntia, qual personagem bíblico você pode nos ilustrar? Vocês lembram de Elias, um grande personagem bíblico? Se deparou com conflito, apareceu o conflito, quando Jezabel, que era, não é? Uma das mulheres importantes na época, decidiu ir até Elias para matá-lo. E aí Elias, que já tinha enfrentado não sei quantos homens, simplesmente ficou com medo. O conflito chegou, e eu falo sempre para vocês que conflito é igual Minions, né? Um dia a gente está sem ele, no outro dia chega 1, 2, 3, 4, a gente não chama, ele simplesmente aparece. Elias estava vivendo muito bem, de repente se deparou com esse conflito. E ele ficou com medo, a Bíblia é clara que ele ficou com medo de Jezabel. E Elias, simplesmente, o que foi que ele fez? Fugiu. Se escondeu numa caverna. Primeiro ele negou, ele tinha consciência, mas ele não foi atrás. Depois ele fugiu, é aqui o processo de fuga. Ele foi literalmente escorregando nessa ladeira. Estou tentando explicar para você ir compreendendo. E ele se escondeu, como se tivesse uma depressão. E ele ficou ali escondidinho. Inclusive escorregou para o terceiro e último ponto, ladeira abaixo, por isso que o nome é ladeira escorregadia, que é exatamente o suicídio. É óbvio que ele não se matou, mas ele teve sim idealização de morte, pediu para si a própria morte, queria simplesmente morrer. Então veja que essas reações de fuga diante de um conflito, elas gradativamente pioram. Eu começo, se eu sou uma pessoa que reage assim, né? Dessa forma, tentando fugir, eu primeiro começo negando o problema, depois literalmente eu fujo do problema ou da pessoa e depois eu começo a ter pensamentos ou idealizações de morte. Eu não tenho dúvidas que algumas de vocês já passaram por situações que já pensaram em tirar a própria vida, que reagiram exatamente assim. E não são poucos os índices de suicídio que nós temos no nosso país. Inclusive, nós temos uma das cidades aqui no Rio Grande do Sul que tem o maior índice de suicídio, ultrapassa a taxa mundial. E isso não é normal. Obviamente, essas pessoas ainda não conseguiram
enxergar, ou a verdade bíblica ainda não chegou à tela. Nós temos um sonho grandioso, que é de ter uma igreja nossa, plantar uma igreja nossa naquela cidade. O Senhor ainda não nos deu essa condição, mas nós oramos e intercedemos para que essa situação, ou as boas novas do Evangelho, chegue até ali. Então vejam que a reação da ladeira escorregadia de fuga, ela dá em morte. Que tipo de mulher você é? Como é que você reage aos conflitos? Isso aqui é de extrema importância, meninas, para que vocês comecem a fazer uma autoavaliação. E não ache que você não está sujeita a passar por conflitos. Eu tenho os meus conflitos, eu tenho certeza que você também tem os seus. Eu não sei qual o grau de conflito que você está passando, mas eu queria dizer para você, muito cuidado para ver se você não está descambando de ladeira abaixo, se você não está escorregando com essas reações de fuga. Quer ver uma outra mulher agora que passou por esse mesmo tipo de reação quando se deparou com conflito? Vamos lá? Aqui também é conhecimento bíblico, Tarde das Mulheres. Você lembrou de algum personagem? Tem vários, mas eu queria trazer à sua memória a história de Agar. Lembram disso? Agar era uma das concubinas, né, de Abraão, porque Sara queria apressar o tempo de Deus, mais ou menos como você faz. Deus disse, olha, eu vou fazer de você e de Sara, Abraão, uma grande nação, uma geração vai vir, vão vir muitas pessoas. E Sara aguardava e Sara não engravidava. Então Sara bolou um plano mirabolante, mais ou menos como você faz, porque às vezes você acha que Deus está atrasado, né? Deus não se atrasa. Deus tem um tempo certo. Deus é quem controla toda a nossa vida, ainda que você queira ou não. Deus tem o controle de todo o universo em suas mãos. Mas Sara, naquele momento, apesar de ser uma grande mulher de Deus, não acreditou nas promessas de Deus, assim como mais ou menos você faz. Resumindo a história, o que foi que Sara fez? Criou um plano. Deixa eu resolver isso, porque parece que Deus não está resolvendo. Então olhou para Abraão e disse, olha, você poderia ter um filho com a minha concubina. O nome dela é Agar. Olha que plano mais louco, né? Imagina eu e você fazendo um plano desse, entregando seu esposo para outra mulher de mão beijada. O desespero de Sara era tão grande que ela fez isso. Resumindo a história, Agar teve sim um filho. E quando o menino nasceu, Sara, que tinha criado todo o plano, agora já não estava mais gostando. E aí é onde vem o conflito. Porque Agar estava com uma criança e ela não tinha filhos, e ela começou a se incomodar. Resumindo a história, ela disse tudo o que tinha que dizer e o que não deveria dizer para Agar. E Agar, a partir dali, daquelas duas, gerou-se um conflito. Eu estou só exemplificando a teoria que é desenvolvida aqui com esse livro, O Pacificador, né? Para você compreender melhor e trazendo alguma didática para que você pense exatamente na sua vida, se não é mais ou menos assim que você reage, com reações de fuga. E a minha ideia é que Deus fale o seu coração para que você não vá descambando de ladeira abaixo até chegar ao pior nível de todos, que é tentar tirar a própria vida. E Agar, a primeira coisa que ela fez foi o quê? Negou a resolução do conflito. Não quis resolver o conflito. E achou que resolveria depois, fugindo. Literalmente fugiu. Inclusive pediu para si a morte, que é o terceiro ponto, que é o próprio suicídio. Então vocês observam que não é difícil, quando a gente tem o entendimento bíblico, observar como é que as coisas funcionam. A gente precisa procurar se conhecer para poder nos ajudar e assim o Senhor nos despertar para que nós tenhamos reações bíblicas diante do conflito. Pegou aí essa parte? Vamos para o outro lado da ladeira? Vamos ver se você... Cíntia, até aqui não, eu não me identifico com isso aí. Então vamos para o outro lado da ladeira? De repente pode ser que você se identifique. Qual é a outra forma ou a outra reação natural entre os conflitos interpessoais? São as reações de ataque. Como é que isso funciona? Também queremos deixar aqui 3 pontos dentro dessas reações de ataque, ou 3 processos. Lembrem-se sempre que nós deveremos estar lá no topo da montanha, dentre as mulheres equilibradas, com as reações bíblicas, ou seja, reações de pacificação. Esse é o nosso lugar, lá no topo da montanha, tá? Não saia de lá, por favor.
Começa a observar por onde você anda. E se você já saiu, tem jeito para você. Agora, inicialmente, já passei aí para vocês todas essas reações de fuga que são naturais a muitas de nós mulheres. Agora eu quero que você contemple o outro lado da ladeira abaixo, porque o nosso tema é ladeira escorregadia e nós não queremos escorregar nessa ladeira, né, meninas? Porque a queda é feia e o estrago é grande. Então, uma outra forma de reações são as reações de ataque. O primeiro processo é o próprio ataque dentro dessas reações. Ataque como? Quando o conflito interpessoal chega, ao invés de você procurar resolver, ter paz no que depender de vós, primeira coisa que você faz é o quê? Ataca, literalmente. Como é que se ataca? Você ataca verbalmente, você ofende as pessoas. Deu, levou, vou descontar na mesma moeda. Quem é você para estar me falando isso? Está se identificando? Muitas vezes existe o ataque físico, literalmente, ameaças, chantagens. Não são poucos os casos que eu trabalho de aconselhamento assim. Outro tipo de ataque são os ataques emocionais. Então é como se fosse um trocadilho, você faz isso e eu faço aquilo. Nenhum desses ataques são reações bíblicas. Quando você começa a agir assim, significa que você já está descendo ladeira abaixo. Cuida para não escorregar. Cíntia, e depois desse processo aí, o que é que vem? O litígio. Quem reage normalmente, quem tem as reações de ataque, primeira coisa é atacar. Lembrem-se, verbalmente, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, até mesmo espiritualmente, você tenta atacar. Você faz de tudo, você não aceita o conflito. Então a primeira reação sua é atacar. Não conseguiu, ainda não resolveu o conflito. Qual é o descambar da ladeira? O litígio. O que seria o litígio? O litígio é quando você já parte para a parte judicial. Quando é algo litigioso, quando é algo que não é resolvido, quando é algo dividido. Quando é algo, por exemplo, que você precisa colocar na justiça. Ah, porque fulano fez isso? E você vai descambando ladeira abaixo. Você não consegue resolver porque você começou atacando, depois você parte para o litigioso, vou colocar um processo. Ser crente não é ser besta, vou colocar um processo. E aí você vai adiantando. E aqui quando eu falo em processo, me lembro muito das orientações de Paulo lá no livro de Corinto, quando os crentes não conseguiam resolver os conflitos e eles colocavam um processo contra outro, e Paulo diz, opa, não tem um sábio entre vós para que vocês resolvam os problemas, os conflitos de vocês aqui, é obrigado vocês irem pedir auxílio lá no mundo. Que tipo de crente vocês são? Normalmente aí você parte para, dependendo da situação, para um divórcio, para uma separação. Eu não sei qual é o conflito que você está passando, mas eu estou apenas trazendo as características de como progressivamente isso vai aumentando e você vai escorregando de ladeira abaixo. E quanto mais você escorrega, pior é a queda. Pior vai ser para você voltar para o topo da montanha, onde deveria ser o meu e o seu lugar. Então, as reações de ataque, ela também tem pelo menos 3 pontos principais que vai fazendo você se distanciar da reação bíblica e você vai gradativamente piorando. Então, a primeira coisa é o quê? Ataque. Segundo, litígio. Terceiro, homicídio. Oh, Jesus amado. Sim, do outro lado foi suicídio. Desse lado aqui seria o homicídio. E aí é quando você começa a idealizar a morte do outro. São muitos os casos que a gente vê na Bíblia assim, inclusive. Quer ver um exemplo? A mulher de Potifar. Ela simplesmente se interessou por José. Vou trazer mais um exemplo bíblico para você entender o que eu estou falando. Atacou literalmente, porque ela queria ter um caso com ele. José era um homem íntegro, reto, puro, um homem de Deus. E o que é que ela fez? Começou a atacar. Atacou verbalmente, atacou emocionalmente, atacou fisicamente. Quando José disse, eu não quero, por acaso eu tentaria contra o meu Deus. Veja que tamanho compromisso José tinha com Deus. E fugiu dela. E o que foi que ela partiu para quê? Exatamente para o litígio. Esse homem deve ser preso. E o denunciou, ainda que mentindo, né?
E ela pôde sim idealizar a própria morte de José. Não chegou a esse nível porque Deus o livrou, mas esse seria naturalmente o caminho para ela. Outro exemplo bíblico, o próprio João Batista, né? Onde foi requerida a própria cabeça dele. Um conflito existente, e aí você observa que a pessoa escorregou de ladeira abaixo. É por isso que o tema de hoje, para você que chegou agora, é ladeira escorregadia. E você deve pensar 1000 vezes antes de reagir dessas duas formas, porque nenhuma das duas formas são bíblicas e elas te levam a caminho de morte, de destruição. Para você que chegou agora, eu vou lhe dar mais uma palhinha. Para você que já ouviu, você vai recordar junto comigo aí para ver se você de fato aprendeu. Quais são as duas reações normalmente comuns que mais acontecem no nosso dia? Talvez aí esteja acontecendo com você, mas você nem sabia, nunca parou para pensar na sua vida e continua achando que está agradando a Deus e está descendo de ladeira abaixo e a queda vai ser feia se você continuar assim, minha amada mulher. As duas reações de fuga, que se desenvolve com o processo de negação, fuga e suicídio, certo? Reações de ataque, que se desenvolve naturalmente com o processo de ataque, de litígio e de homicídio. Qual das duas é correta? Nenhuma. Nenhuma dessas duas. Você deve se manter firme lá no topo da montanha, como uma mulher bíblica, tendo reações bíblicas e de pacificação quando os conflitos chegarem. Então vamos ver sobre essas reações bíblicas? Porque eu desejo ser uma pacificadora, eu tenho certeza que você também deseja ser. As reações bíblicas de pacificação, nós vamos dividi-las em duas partes, certo? A resolução pessoal e a resolução com ajuda. Ou seja, você vai tentar resolver sozinha com a pessoa e se não conseguir, você vai tentar uma terceira pessoa, digamos assim. E eu quero fundamentar biblicamente isso que eu estou falando, porque aqui, a Tarde das Mulheres, o aconselhamento é totalmente bíblico. Vamos lá, para poder a gente entender? Abra aí no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15. Nos diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então está aqui a primeira resolução bíblica de pacificação, instruída pelo poderoso Deus para a minha vida e para a sua vida. Qual é, Cíntia? Vai você e a pessoa com quem está o conflito tentar resolver a questão. E aí, dentro dessa resolução pessoal, ou seja, você e a pessoa que está no conflito, ainda temos aqui 3 pontos maravilhosos para você tomar nota. E esses daqui você não pode deixar de tomar nota, porque são as reações que Deus deseja que eu e você tenha. São as reações de pacificação, são as reações bíblicas. Então veja, a primeira coisa que nós estamos lá no topo da montanha, nós não queremos escorregar. Como é que a gente deve fazer primeiramente? Fundamentada aí em Mateus capítulo 18, versículo 15. Vai você resolver com a outra pessoa. E dentro dessa resolução nós temos aqui pelo menos 3 partes, certo? Primeira coisa, releva. Se for algo pequeno, tem coisas que não vale a pena você entrar na briga. Tem coisas que não vale a pena você brigar por ela. Esquece. Deixa pra lá. Para de mimimi, não cria confusão, não aumenta o problema, consegue viver sem estar mastigando isso aí, mastiga, mastiga, mastiga e não engole. Então vamos passar a régua nisso e a gente segue para frente, certo? Essa é a primeira, primeiro ponto, digamos assim, relevar. Releve, minha irmã. Existem mulheres, existem pessoas. Deixei o aviãozinho passar aqui porque eu não posso competir com ele para não causar um conflito aí entre nós dois, né? Então eu vou relevar. Eu simplesmente deixei passar isso aí, não me irritei, tomei uma aguinha e agora eu retomo com você.
Relevar. Você é uma mulher que releva algumas coisas, tem coisas que vale a pena relevar. Se você for ficar doída com todo tipo de conflito que aparecer, deixe para você se doer nos conflitos maiores. Coisas pequenas, coisas de pessoas imaturas, bola para frente. Prossiga. Resolva no seu coração a não ficar com raiz de amargura, certo? Segundo ponto. Se você não conseguiu parar nesse primeiro, para nem precisar sair do topo da montanha, se você conseguiu, parabéns, esse é o ideal. Mas se você não conseguiu, nós vamos caminhar um pouquinho mais e vamos partir para dentro dessa resolução pessoal para um ponto chamado reconciliação. Reconcilieis com Deus, né? Um dos hinos já tem essa frase, e nós devemos nos reconciliar com o nosso irmão. Como? Reconheça o seu erro, seja uma pessoa humilde, resolva a situação. Ai, Cíntia, mas eu não criei nenhuma situação, porque isso pode até acontecer. Mas você, que é uma mulher madura, que é uma mulher espiritualmente já mais amadurecida, precisa se reconciliar, ou seja, reconheça o seu erro, converse com a pessoa e perdoe. Deve existir perdão para que haja uma reconciliação. E o que é perdão, Cíntia? É ter uma amnésia, nunca mais me lembrar? Não. A gente se lembra, mas a gente já não se lembra daquele fato com a raiz de amargura, com o coração doído, com o coração pequeno. Aprenda a perdoar. Todas nós que já compreendemos o perdão do Senhor sobre a nossa vida, você precisa ter uma caminhada com Deus para você saber quem você é, porque às vezes seu alto senso de justiça é gigante. Então você não perdoa porque você ainda não se sentiu perdoado, ou então você não perdoa porque você se acha coisa boa demais e o outro não é digno do seu perdão. Se Deus já te perdoou, aprenda a perdoar. Não fique se adoecendo, com o coração explodindo de raiva, porque você não conseguiu se reconciliar. Então, observe que dentro dessa resolução pessoal, dentro das reações bíblicas ou de pacificação, tem a resolução pessoal. E aí existe também alguns processos dentro dessa resolução pessoal. Primeiro é o quê? Releva, certo? Para de mimimi, releva. Bola para frente. Não deu certo? Reconcilie-se. Perdoe. Não ainda chegou a resolver o conflito, então vamos para o terceiro e último ponto, que é negociar. Ou seja, fazer um combinado, combinar. Olha, isso pode ser com seu marido, isso pode ser com seu filho, isso pode ser lá no seu trabalho. Para que ficar brigando no trabalho? Já viu que ali criou um conflito? Então faz uma combinação. Olha, nessa área aqui eu tomo conta dessa área e você toma conta dessa. Então vocês começam a negociar um ponto em comum e assim vai conseguir resolver o conflito. Com o esposo do mesmo jeito. Para que ficar criando conflito, querida mulher? Para quê? Você não foi feita para criar conflito. Tenha certeza disso. Negocie. É o último estágio dessa resolução pessoal. Olha, meu querido, eu sei que a gente não conseguiu ainda chegar no consenso. Às vezes é necessário dar um tempo, às vezes é necessário parar, né? Para poder você se recompor e chegar a uma negociação. Tomou nota aí de tudo? Eu preciso que alguma de vocês tome nota aí. Então, vou repetir sobre as reações bíblicas, que é onde eu e você devemos estar, para não escorregar a ladeira abaixo. Afinal de contas, aqui o nome é Ladeira Escorregadia do nosso tema. Para a gente não descambar, não ser feia a queda e o prejuízo ser gigante que nos leva a caminho de morte, nós não podemos ter nem a reação de fuga e nem as reações de ataque. Nós precisamos estar no topo da montanha, tendo reações bíblicas e de pacificação. E como é que a gente vai resolver? Primeiro com a resolução pessoal, você e a pessoa. Quais estágios? Primeiro, releve, depois reconcilie, terceiro, negocie, certo? Ah, Cíntia, eu fiz tudo isso e não deu jeito. Mateus 18, capítulo 16. O primeiro está fundamentado no versículo 15 do mesmo capítulo, né? Versículo 16 nos diz: se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Ou seja, o conflito vai precisar ser resolvido. Conflito não é para a gente ficar guardando. Conflito é para ser resolvido.
Eu não sei quais são os seus, mas você precisa aprender esses passos aqui da ladeira escorregadia, se autoavaliar, pedir graça ao Senhor e seguir sua vida de forma saudável. Então, dentro das reações bíblicas, certo? Ou seja, reações de pacificação lá no topo da ladeira, que são exatamente o lugar onde eu e você devemos estar. E existe a resolução pessoal, que eu já falei para vocês, e agora a resolução com ajuda. Ou seja, eu tentei, só eu e a pessoa, mas não deu certo. Então, Cíntia, acabou, não tem mais o que fazer. Nina, não. Ainda temos outra saída, ainda tem uma janela, uma porta que você pode trilhar. Qual seria, então? Uma terceira pessoa entre os envolvidos. É óbvio que essa terceira pessoa não pode ser qualquer pessoa. Quem que pode ser? Pode ser o seu pastor, um líder espiritual, uma pessoa madura na fé de sua confiança, pode ser uma conselheira bíblica, não é? Pode ser uma psicóloga bíblica, enfim. Nós não podemos parar por ali. Nós precisamos desse aconselhamento bíblico para que a gente resolva o conflito. E não são poucas as pessoas que a gente tem e que a gente pode contar, né? Nós já estamos caminhando para o final do nosso estudo. Então, como é que se dá essa resolução com uma terceira pessoa ou com ajuda? Se dá, obviamente, através da mediação, né? Ou seja, essa terceira pessoa, ela não vai julgar, ela vai simplesmente mediar. Você vai ser uma pacificadora, uma mediadora. Você vai colocar uma pessoa, a outra pessoa que está em conflito, e você é aquela que vai ser o instrumento de Deus para auxiliar. Mas você ainda não emite nenhum tipo de juízo, certo? Exemplo na Bíblia, Cíntia, Onésimo. Lembram de Onésimo, que era um escravo que roubou a Filemon e aí foi preso, e quando foi preso se encontrou com Paulo, e Paulo, quando ele contou a história lá na cadeia, orientou a ele, quando fosse solto, procurar Filemon, e assim pudesse, de fato, resolver aquele conflito. Ou seja, Paulo foi um mediador aqui, entende? E eles resolveram a situação na primeira fase. Olha que bênção, seria ótimo se a gente não precisasse sair escorregando e ultrapassar as fases, né? No primeiro estágio, se a gente conseguisse, seria a melhor coisa. E Deus nos dá a capacidade para isso. Segundo processo, tentou a mediação, não deu certo, então nós vamos partir para quê? Para a arbitragem. O que seria arbitragem? É quando a gente já precisa exibir um julgamento. Está tentando resolver o conflito entre duas pessoas, mas ainda não houve solução. Então, simplesmente vai precisar de uma sentença, de uma arbitragem, de um juízo. Aconteceu isso também com duas mulheres na Bíblia. Lembram de Evódia e Sintique? Elas eram umas mulheres abençoadas por Deus, mas elas não estavam se entendendo, elas estavam com conflitos. E aí, qual é a orientação? A orientação bíblica é: olha, eu quero que vocês duas parem de mimimi de conflito e passem a pensar concordemente, andem em paz. Houve uma arbitragem ali. Foi necessário ser emitido um juízo das coordenadas, porque às vezes você não consegue achar a saída para o problema. Então você precisa de uma terceira pessoa, de um aconselhamento, de uma consulta nesse sentido, para que você consiga. E às vezes, queridas, os nossos atendimentos não é de uma hora, não é de um dia. Para quem já faz esse tipo de acompanhamento, sabe disso. Tem casos que se resolve rapidamente. Tem casos que nós precisamos de várias sessões para poder a gente resolver aquele conflito. E se não deu certo, Cíntia, até aqui na arbitragem, o que é que eu faço? Aí nós vamos para o último ponto, ainda dentro dessa resolução com ajuda, que seria a responsabilização, ou seja, a execução daquilo que deve ser feito, ou seja, a sentença. Como, Cíntia? É feito através de quem? Bom, se você for, por exemplo, um membro de uma igreja, pode ser feito através da igreja, através do conselho da sua igreja. Se for uma questão de um conflito entre você e seu filho, você vai precisar responsabilizá-lo por aquilo. Ah, você já criou um conflito aqui, você está usando o celular demais, eu já tinha tentado mediar contigo, mostrando a situação, eu já fiz a arbitragem e agora o que eu vou fazer, ainda não resolveu, então o que eu vou fazer é tirar de você o celular. Meu Jesus, tirar um celular, dependendo da pessoa, ela vai morrer, não é? Porque o celular é como se fosse o ar que ela respira. Ou seja, aqui a gente responsabiliza a pessoa por aquilo
que ela está fazendo. Deu para entender, então? Recapitulando aqui, a ladeira escorregadia é o lugar onde nós não queremos ir, nós não queremos ficar escorregando, ou seja, quando os conflitos chegarem, nós não queremos ter as reações de fuga e nós não queremos ter as reações de ataque. Reações de fuga, recapitulando, negação, fuga, suicídio. Reações de ataque, ataque, litígio e homicídio. Nós queremos ser pacificadoras, ter reações bíblicas. Como é que funciona? Através de resolução pessoal, releve, reconcilie e negocie. Ou através de resolução com a ajuda de terceiros ou com ajuda simplesmente mediação, arbitragem e responsabilização. Conclusão do nosso tema de hoje: Cristo está presente no conflito para te ajudar a resolver todo e qualquer problema. A Ele, pois, nós queremos dar e tributar toda a honra e toda a glória. E pode ter certeza que para todo conflito, em Cristo Jesus, há solução. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça de mim e de você uma mulher pacificadora. E antes de terminar,